Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast da SBU-RS. Meu nome é Márcio Overbeck, eu sou primeiro secretário da diretoria da SBU-RS e tenho aqui a grata satisfação de contar com a presença da doutora Francine Carvalho e do doutor Alexandre Fornari, que são membros do Departamento de Disfunções Miccionais da SBU-RS. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Márcio. Muito obrigado, Márcio. E hoje, então, a gente vai estar falando sobre um tema que é muito importante do ponto de vista de saúde pública. Nós vamos falar hoje sobre bexiga hiperativa, que é um complexo sindrômico caracterizado por urgência miccional, que é uma sensação súbita e desconfortável que faz as pessoas irem ao banheiro imediatamente e que pode estar acompanhada de outros sintomas urinários, como a necessidade de urinar à noite, noctúria, a frequência miccional aumentada, na ausência de uma infecção urinária ou de outras condições que claramente poderiam explicar esses sintomas. De acordo com os dados do estudo Lutz Brasil, que é o estudo epidemiológico que avaliou a prevalência dos sintomas do trato urinário inferior na população brasileira, nós sabemos que bexiga hiperativa é extremamente prevalente. 1 em cada 4 brasileiros com mais de 40 anos de idade tem sintomas compatíveis com bexiga hiperativa. E tendo em vista que a prevalência também aumenta com o envelhecimento da população, nós acreditamos que essa condição é extremamente importante em termos de diagnóstico, manejo, segmento no consultório dos médicos urologistas. Então, vou começar aqui o nosso bate-papo informal, conversando um pouquinho com a doutora Francine sobre como diagnosticar a bexiga hiperativa. Francine, o que você faz? Chega uma paciente no seu consultório com urgência miccional, incomodada com a necessidade de mapear banheiros e se sentindo desconfortável de sair de casa sem saber exatamente se no local onde ela vai trabalhar, passear ou se encontrar com amigos, ter atividade social, vai ter um banheiro disponível para ela, o que muitas vezes causa uma restrição dessas atividades, um isolamento social também, que muito frequentemente é relatado para esses pacientes. O que a gente faz como primeira linha de diagnóstico com pacientes que se apresentam com esses sintomas? Perfeito, Márcio. Primeiro, eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto. Então, assim, que nem tu falaste antes, né, o diagnóstico da bexiga hiperativa, ele é um diagnóstico clínico, né, tu não precisa necessariamente de nenhum exame específico para fazer o diagnóstico, então uma anamnese, o exame físico. O que tu vai fazer, né, tu vai lançar a mão de algumas ferramentas, né, com o intuito de excluir condições que podem gerar sintomas semelhantes ao de bexiga hiperativa, né, então, se a gente vai avaliar os guidelines, né, hoje, então, indicação inicial, anamnese, exame físico e o exame de urina, né, para avaliação de hematura e descartar a infecção urinária. A avaliação de resíduo pós-miccional é uma ferramenta importante também na avaliação dessa paciente para descartar condições que eventualmente estão associadas a um esvaziamento vesical inadequado, né, ou outras condições também que podem simular, né, e podem causar os mesmos sintomas de uma paciente com bexiga hiperativa. Além disso, né, e aí nós estamos falando de exames não invasivos, né, então, que vão descartar outras condições. A utilização de ferramentas como questionários, diário miccional, eles têm um papel importante também para uma avaliação objetiva. Muitas vezes, quando tu questiona essa paciente, ela tem dificuldade de dizer quantas vezes, né, vai no banheiro durante o dia. Se tu for pensar, às vezes até é difícil a gente, né, se dar conta objetivamente disso. Então, ele é útil para ter essa avaliação objetiva, até para entender, compreender um pouco o grau de incômodo que essa condição está causando na paciente, né? E também no acompanhamento posterior do tratamento. Na própria anamnese vai se avaliar condições, né, comorbidades associadas também à piora dos sintomas, como obesidade, diabetes, né, apneia do sono. Então, essas são condições que também devem ser avaliadas, né, durante essa primeira avaliação da paciente. Bom, ok, Francine, e estudo urodinâmico, e cistoscopia, onde é que entra, né, esses exames? Onde entram esses exames? Na verdade, não são exames que devem fazer parte da avaliação inicial dessa paciente. Então, vai se considerar fazer um estudo urodinâmico quando, por exemplo, o diagnóstico, né, nessa avaliação inicial não
está muito claro. Quando o paciente tem o resíduo aumentado, uma paciente com alguma doença neurogênica associada, sintomas mistos, sintomas de esvaziamento associados, aí a gente vai considerar fazer um exame dinâmico, né, a urodinâmica da paciente. A cistoscopia, a gente já vai pensar naquelas pacientes que no exame inicial apareceu uma hematúria, que tem algum fator de risco, história de infecção urinária de repetição. Então, são situações mais direcionadas e que não devem estar, né, nas ferramentas de avaliação inicial dessas pacientes. Muito bem, isso me faz lembrar, Fran, que a gente tem algumas vezes encaminhamentos, né, de pacientes que vêm na consulta, às vezes, para uma segunda, uma terceira opinião, que receberam um tratamento que não foi efetivo inicialmente e que não fizeram necessariamente aquele básico recomendado pelas diretrizes, né? Então, acho que nesse ponto concordo inteiramente com você que o exame físico é fundamental, né? Fundamental. Eu me lembro de uma paciente que veio para ser examinada, ela tinha um prolapso de parede vaginal anterior e não esvaziava bem a bexiga. Na realidade, ela tinha um aumento da frequência diária e também urgência em função desse problema de esvaziamento, uma obstrução gerada por um prolapso genital que não foi adequadamente diagnosticado numa fase inicial. No próprio exame físico, né, pode-se avaliar alterações periuretrais, pacientes, né, na menopausa com prolapsos uretrais, vão ter disúria, podem ter dificuldade também para urinar, carúnculas, então alterações de trofismo vulvovaginal também é importante, né, é uma ferramenta fundamental na avaliação dessas pacientes. Você mencionou um pouquinho sobre urodinâmica, eu não posso deixar de perguntar aqui para o Fornari, né, sobre urodinâmica, qual que é a importância da gente diferenciar o que é uma síndrome clínica de um diagnóstico cistométrico, enfim, às vezes gera um pouco de confusão que alguns colegas de outras especialidades consideram que a hiperatividade detrusora, as contrações involuntárias da cistometria, que a gente em algumas situações indica para pacientes com sintomas do trato urinário inferior, poderiam ser algo como um sinônimo de bexiga hiperativa. Patognomônico, né? Exatamente. Mas na realidade não é bem assim, né, Fornari? Não, na verdade, como a Fran falou, é uma síndrome clínica. Tá? O diagnóstico ele é clínico. Quando a gente considera uma urodinâmica, tá? São em situações assim, não numa avaliação inicial. A urodinâmica ela não é para fazer diagnóstico de bexiga hiperativa, porque a bexiga hiperativa é clínico. Quando a gente faz uma urodinâmica e tu tem contrações involuntárias da bexiga, contrações detrussoras, isso se chama hiperatividade detrusora, tá? Pelo menos 1/3 ou mais das pacientes que tem bexiga hiperativa, que tem aquele aumento de frequência, tem urgência, tem noctúria, vão ter uma urodinâmica normal, tá? Às vezes algum aumento de sensibilidade, mas basicamente uma urodinâmica normal. Então ela não serve para esse diagnóstico, porque a gente vai fazer um exame que vai ser normal e a paciente tem os sintomas que têm que ser tratados. Então, é muito mais um diagnóstico clínico do que urodinâmico. E assim, a Fran falou muito bem, é uma síndrome onde os exames complementares, eles nos ajudam muito pouco, eles não fazem o diagnóstico, eles na melhor das hipóteses, identificam situações que predispõem ou que estão associadas à bexiga hiperativa, mas não nos dão esse diagnóstico. E o tratamento, ele modifica muito pouco com o estudo urodinâmico, a não ser que a gente ache alguma outra situação associada, mas aí com um histórico de exames e uma história clínica e um exame físico bem feito, a gente consegue identificar. Falando sobre esse ponto do diagnóstico não invasivo, né, que a Fran mencionou tão bem em relação ao que fazer como uma rotina para essas pacientes. Vamos imaginar uma paciente clássica com síndrome de bexiga hiperativa, muito incomodada com sintomas, no exame físico sem ter nenhuma alteração relevante, como a presença de cistos na topografia suburetral, ou um hipotrofismo muito marcado de mucosa vaginal, sem evidência de infecção urinária no exame qualitativo de urina, com uma urocultura negativa, com uma ecografia de vias urinárias sem demonstração de resíduo pós-miccional aumentado. Qual é o tratamento comportamental e como indicar ele, nesse caso, inicialmente,
como você faz na sua prática clínica, Furlan? Bom, tratamento comportamental é sempre a primeira linha de tratamento, tá? A primeira questão que a gente tem que ver são alguns hábitos das pacientes, tá? Dos pacientes, no caso, porque inclui homens e mulheres. O consumo de café ou de substâncias que contêm cafeína é o primeiro ponto. E às vezes a gente se surpreende, pessoas que tomam 6, 7 cafezinhos numa manhã, e isso é um conhecido irritante vesical, termo meio leigo, mas enfim, faz com que a pessoa vá urinar mais frequentemente. E isso pode, por si só, ser a causa dos sintomas de bexiga hiperativa. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é bem importante também, é a ingesta de líquidos. E aí entra o diário miccional, que a Fran falou bem aí. A gente faz, então, uma planilha onde se anota tudo o que o paciente ingeriu de líquidos e todas as vezes que foi urinar. Com isso, a gente consegue ter um diagnóstico mais claro, um pouco mais preciso da bexiga hiperativa e consegue ver se a ingesta líquida está adequada, tá? Com essa história que a gente vê na mídia leiga de que tem que tomar 4 litros de água por dia, a gente vê muitas vezes pacientes tomando 4 litros de água por dia e aí não tem como não urinar seguidamente por causa da ingesta hídrica. Então, isso tem que ficar bem adequado. São as primeiras medidas que a gente usa. E a partir daí tem outras situações que têm que ser também trabalhadas. Por exemplo, uma constipação, quanto mais severa, a gente sabe que interfere também na função vesical, tá? E isso pode ser um fator associado à bexiga hiperativa. Dificilmente vai resolver o problema da bexiga hiperativa tratando a constipação, mas isso tem uma melhora bem importante nos sintomas. Então, são coisas que têm que ser levadas em consideração. E aí, se nós vamos fazer algum tipo de tratamento comportamental a mais, geralmente entra a fisioterapia aí junto, que é uma ferramenta que a gente pode lançar mão da fisioterapia pélvica, seja com tratamento da musculatura do assoalho pélvico, uma avaliação, melhora ali das condições dessa musculatura, e isso também tende a melhorar, junto com eletroestimulação, os sintomas de bexiga hiperativa, já a primeira linha de tratamento. A grosso modo, então, tratamento comportamental, as coisas que melhor têm eficácia seriam essas, junto com o tratamento da hipotrofia vaginal através de reposição estrogênica tópica. Você costuma indicar algum protocolo específico de exercícios do assoalho pélvico? A gente fala dos exercícios de Kegel, né? Isso. Em relação à frequência diária, número de repetições. Aliás, isso é algo que talvez até a gente deva enfatizar que no exame físico que se recomenda para diagnóstico diferencial nessas pacientes, já se pode verificar se a paciente voluntariamente consegue contrair esses... adequadamente, né? Não sei, Fran, como é que você faz, como você indica esses exercícios assim, para as pacientes? Eu sempre indico uma avaliação com fisioterapeuta, tá? Para que essas pacientes aprendam qual é a musculatura que elas devem contrair. Na maioria das pacientes, durante o exame físico, elas não conseguem identificar qual é a musculatura adequada para contração. Então, o que eu explico, né? Não adianta nada ela ficar fazendo em casa, ela não vai estar contraindo a musculatura errada, né? Então, essa avaliação, e tem estudos que mostram, né, que a fisioterapia com acompanhamento de profissional fisioterapeuta tem resultados melhores, e é exatamente por causa disso, que a paciente vai saber qual é a musculatura. Então, não quer dizer que ela vai precisar ficar indo toda semana na fisioterapeuta, 2, 3 vezes por semana. Ela vai aprender, ela vai fazer os exercícios dela em casa também, e vai manter, né, fazer um acompanhamento de manutenção. Então, eu acho que essa compreensão, existe a ferramenta, né, do biofeedback durante a fisioterapia, que é altamente valioso nesse sentido. A gente sabe, na verdade, o Kegel, lá em 1950, quando
criou os exercícios que hoje a gente não chama mais de Kegel, hoje é treinamento da musculatura do assoalho pélvico, justamente por causa disso, porque ele já identificou que pelo menos 30% das vezes, quando a gente manda a paciente contrair a musculatura do assoalho pélvico, ela faz força de expulsão, então até pioraria a situação. E hoje a gente tem uma outra situação identificada que é de bastante relevância, que é o assoalho pélvico hipertônico ou hiperativo, como é o termo científico que vem sendo mais descrito, que são aquelas pacientes que ou têm alguma dor pélvica, sofreram algum abuso ou por algum motivo tem aumento da tensão do assoalho pélvico. Essas pacientes, se você mandar ficar contraindo o assoalho pélvico, fazendo exercício, elas tendem a piorar desses sintomas, porque tu tem um músculo que já está hipertônico e tu está tentando aumentar a capacidade contrátil, hipertrofiar esse músculo ainda mais. Então, isso tem que ser identificado e visto. A gente não tem assim uma grande expertise, os urologistas em geral não fazem um exame tão aprofundado da musculatura do assoalho pélvico para identificar esses fatores. Isso tem feito cada vez mais parte da nossa formação, mas ainda precisa ser mais difundido. Isso é com experiência, tem que examinar, tem que buscar pontos gatilho, não é difícil, mas acho que os urologistas têm que treinar ainda um pouco mais. Muito bem, imaginem que a paciente chegou no consultório, fez os exames não invasivos, relatou estar muito incomodada com esses sintomas de bexiga hiperativa, recebeu orientações de como iniciar os exercícios do assoalho pélvico, recebeu, quem sabe, um encaminhamento para avaliação conjunta com o fisioterapeuta, mas ela está muito ansiosa, ela não quer esperar fazer sessões de fisioterapia, ou enfim, ela quer tentar uma estratégia que possa trazer um benefício de mais curto prazo, mais imediato, e a gente vai considerar o tratamento medicamentoso. Então, a gente hoje, em 2024, tem 2 classes de medicamentos que são mais frequentemente utilizadas para esse fim, que são os antimuscarínicos e são os beta-3 agonistas. Eu vou aproveitar que a gente está aqui com 2 pessoas que são extremamente diferenciadas na condução dos seus pacientes com tratamentos para bexiga hiperativa e vou fazer algo um pouco provocativo. Eu vou colocar a Fran para trazer prós e contras de antimuscarínicos e o Fornari na sequência para falar prós e contras dos beta-3 agonistas e no final a gente vai ver se a gente chega a um consenso sobre como indicar, para quem indicar e quais são os cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai prescrever um medicamento para sintomas de bexiga hiperativa. Fran, como é que você faz com as suas pacientes? É bastante comum isso, né, Márcio, da paciente chegar no consultório depois de muito tempo com o sofrimento da doença, né? Então, esse atraso até o atendimento especializado gera um sofrimento e uma perda de qualidade de vida muito grande. Aí tu chega lá no consultório, tu orienta a primeira linha, né? Mas às vezes a gente vê que essa paciente não vai ficar, né, não digo curada, mas assim, não vai ter uma resposta, uma paciente muito sintomática, muito ansiosa. Então, assim, eu digo que essa fluidez entre primeira e segunda linha, né, a gente não precisa tem que fazer a primeira linha para ver se vai funcionar, não funcionou, então ok, a gente vai para a segunda linha. Eu acho que essa fluidez é o que a gente tem mais utilizado. Bom, então os anticolinérgicos, né, então é uma classe medicamentosa clássica no tratamento da bexiga hiperativa, os antimuscarínicos. O que eles vão fazer, né, eles vão inibir a ação da acetilcolina, né, nos receptores da bexiga, promovendo o relaxamento da bexiga, da musculatura lisa da bexiga.
aqui no Brasil temos, né, algumas medicações dessa classe, então a oxibutinina, solifenacina, a darifenacina, né, o trospium, né, que foi o último que chegou até nós, né. Eu acho que, assim, sempre que a gente vai abordar medicamentosamente um paciente, primeiro a gente tem que ter toda essa avaliação do paciente como um todo, para decisão conjunta com o paciente. Então, o paciente precisa entender as opções que ele tem. Bom, acho que se a gente for olhar os estudos que comparam, né, os efeitos dos anticolinérgicos e dos beta-3 agonistas, não tem uma diferença tão grande, né? Então, ambas as medicações podem ser utilizadas como primeira linha, né, de escolha. Quando eu tenho um pouco mais de cautela e quando eu penso em não utilizar essa medicação para os pacientes. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito especial nos idosos, né? Pacientes com mais de 65 anos têm uma tendência a ter efeitos adversos um pouco mais proeminentes em uso de anticolinérgico, pensando sempre que existe a questão da carga, né, colinérgica, que esses pacientes muitas vezes utilizam outras medicações que também têm algum efeito, né, anticolinérgico. Então, um pouquinho mais de atenção nesses pacientes, e nesses pacientes, se for optado por utilizar um anticolinérgico, eu penso em utilizar, né, a darifenacina, o trospium, que tem uma tendência a ter efeitos, né, a nível de sistema nervoso central menor, por, né, não cruzar a barreira hematocefálica. Né? Então, isso é importante. Um paciente constipado, então, são medicamentos que têm um perfil de efeitos adversos quando comparados aos beta-3 agonistas um pouco pior, né? Então, efeitos anticolinérgicos em outras né, partes, né? Glândulas salivárias, então, a xerostomia, o paciente se queixa muito de olho seco, constipação. Então, a gente precisa ver um paciente que já é constipada previamente, então talvez, né, considerar outra alternativa de tratamento. Então, eu acho que a gente não pode dizer nem que é ótimo, nem que é horroroso. Eu acho que a gente tem que ver o que é melhor para aquele paciente que está ali na frente, né? Então, sempre individualizar e buscar o que para aquele paciente é melhor. Muito bem. E, Fornari, a gente poderia, por exemplo, ter a mesma conduta ou mesma linha de raciocínio prescritivo, proporcionando um beta-3 como primeira ou segunda opção para todas as pacientes com bexiga hiperativa? Como você faz na sua prática? Olha, na verdade, assim, a gente utiliza bastante ainda os antimuscarínicos. Eles têm um longo tempo de mercado e são medicações que a gente já tem bastante experiência em lidar. Claro que cotejando todos esses fatores que a Fran ressaltou em relação aos efeitos colaterais, mas a gente usa bastante. Os beta-3, eles surgiram mais recentemente, na verdade nós só temos um aqui no Brasil, que é a mirabegrona. Tá para vir outros, mas ainda não temos. Mas ela tem algumas vantagens, tá? Ela não tem ação sobre o sistema nervoso central, então, em pacientes mais idosos com risco de demência, alguma coisa assim, algumas vezes a gente prefere os beta-3 ou vai usar algum anticolinérgico que não passe a barreira hematoencefálica. Pacientes que têm glaucoma também a gente procura usar os beta-3 agonistas para não ter interferência com isso. Em relação à constipação, claro que é um dos efeitos colaterais bem chamativos dos anticolinérgicos, mas ela acontece um pouco com beta-3 também, então isso não é assim, talvez a gente tenha que tratar a constipação de outra forma, conjuntamente com a bexiga hiperativa. Mas a escolha, ela acaba sendo feita mais pelos efeitos colaterais das medicações do que pela eficácia, porque a eficácia é parecida. E também tem que se considerar que, eventualmente, a gente pode usar as duas classes juntas para pacientes que têm uma bexiga hiperativa que não responda a um dos tipos de medicação.
Então, aquela questão que a gente tem hoje de fenotipagem da bexiga hiperativa, de ver o paciente como um todo, ver todas as características desse paciente, os pacientes que têm uma síndrome metabólica mais intensa, talvez um beta-3 agonista seja um pouco melhor. Para pacientes bem hipertensos, talvez o beta-3 não seja o melhor. Então, a gente tem que fazer uma avaliação um pouco mais individualizada. A gente tem que conhecer as medicações com todos esses pormenores que foram aqui detalhados para se fazer a escolha. Acho que a gente está evoluindo para um tratamento cada vez mais individualizado, que não dá para ser o mesmo para todo mundo. E só um detalhe que a Fran falou na fluidez das linhas de tratamento, assim, tem o tratamento comportamental, tem a medicação e tem outras formas que a gente vai ver depois, mas até um pouco de tempo atrás, tinha que fazer o tratamento de primeira linha para depois iniciar com a medicação. Com a mudança dos guidelines americanos esse ano, eles já colocaram no papel um pouco daquilo que a gente faz. A paciente chega, exatamente. A paciente chega ansiosa, já fez outros tratamentos. A gente não vai, não. Primeiro tu tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo. Às vezes até a multimodalidade já inicialmente é uma estratégia bem aplicada. Eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para vocês. Custo é importante quando nós prescrevemos esses medicamentos para as pacientes? Elas conseguem retirar esses medicamentos pelo sistema público de saúde? O custo sempre algo a ser considerado, né? Verdade. Pelo Sistema Único de Saúde, assim, saúde é municipalizada, não é em todos os lugares que elas vão conseguir medicação no posto, enfim, nem aqui em Porto Alegre, não é em todos os lugares que vão conseguir. Às vezes, quando conseguem, é oxibutinina, que é a mais utilizada, que aqui tem um perfil de efeitos colaterais pior, tá? Que é a que mais está relacionada a alterações cognitivas em pacientes mais idosos. Então, tem que se ter um pouco de cuidado com isso. Claro que o custo é importante, o custo do tratamento é importante, o custo do não tratamento também tem que ser considerado, porque se você tiver incontinência, vai ter que usar absorvente, fralda, alguma coisa assim. Às vezes favorece infecções urinárias e outras complicações. Então, é uma questão bem difícil, Márcio. E também considerar custos adicionais, né? Quando a gente fala em questão de par-efeitos. Então, eventualmente, a paciente vai ter uma constipação, vai ter que tomar medicação para constipação. Então, a gente também tem essa questão que tem. Então, isso tem que ser muito conversado com o paciente, né? Exposto, decisão conjunta. Então, eu acho que isso faz parte até para a questão de adesão ao tratamento, né? Uma coisa que eu não falei ali, quando eu falei dos anticolinérgicos, eu até coloquei uma cola, porque às vezes é tanta coisa, né? Mas assim, eu acho que é importante uma população em que a gente tem que ter muito cuidado, é aquela população com risco de elevado resíduo pós-miccional, né? Então, que pode piorar, né? Então, também é uma população fora idosos, pacientes com glaucoma, né? Pacientes que têm uma estase gástrica ou que estão usando alguma medicação. Hoje em dia, né? Diversas medicações para diabetes, para emagrecimento, estão associadas à estase gástrica. Então, também tem que ter cuidado nesses pacientes, né? Pacientes com taquicardia supraventricular. Então, assim, é aquilo de avaliar o paciente como um todo e identificar qual é a melhor medicação para aquela paciente. Não é que existe uma melhor medicação no todo, né? Mas existe a melhor medicação para aquele paciente. No início da discussão, até o Fornari mencionou que bexiga hiperativa não acomete só mulheres, né? Exatamente. Eventualmente, homens têm também bexiga hiperativa, que é muito comum, sintomas urinários mistos em homens que têm outras comorbidades, como o próprio aumento benigno da próstata. Exato. E nesse sentido, acho que é importante, né, para enfatizar que os estudos que avaliaram associações medicamentosas com antimuscarínicos em homens que receberam
tratamentos com alfa-bloqueadores para aumento benigno da próstata, acabavam por excluir homens com resíduo superior a 150, 200 ml, acima desse ponto de corte, e com um fluxo máximo muito reduzido na urofluxometria livre, em geral abaixo de 5 ml por segundo. Em geral, quando não tem esses critérios, como um fluxo muito reduzido ou um resíduo muito aumentado, foi seguro, né, nesse grupo de pacientes usar os antimuscarínicos também. Bom, mas vamos partir aqui do pressuposto que a gente está cuidando de uma paciente que na sua jornada recebeu tratamentos medicamentosos, né? E às vezes o tratamento medicamentoso pode não ser suficiente para que a paciente tenha uma melhor qualidade de vida, por vários motivos. Eu recebi recentemente no meu consultório uma paciente que veio com uma sacolinha de supermercado, dentro da qual nós tínhamos várias caixas de medicamentos, e ela simplesmente colocou isso em cima assim da mesa no consultório e começou a chorar, dizendo que ela não aguentava mais aqueles sintomas, que não aguentava mais receber os medicamentos. E eu pude ver que ela recebeu todos os antimuscarínicos que nós temos disponíveis no Brasil e ainda o beta-3 agonista. A gente precisa usar todos os medicamentos para chegarmos a um diagnóstico de refratariedade. E por falar nisso, de acordo com as diretrizes internacionais, como a gente caracteriza refratariedade, bexiga hiperativa refratária? Eu vou começar com a Fran. Perfeito. Tem até uma expressão muito interessante que tem nesse último guideline da SUFO, que é do purgatório medicamentoso, né? Para não deixar as pacientes nesse purgatório, que é exatamente isso. Bom, então assim, no momento que tu vai iniciar uma medicação para paciente, se orienta que essa paciente seja reavaliada quanto a, né, resultados de 6 a 8 semanas. Por definição, para considerar refratariedade, a paciente precisa ter utilizado pelo menos 2 classes medicamentosas sem resultado ou que não tolerou, teve efeitos adversos inaceitáveis, né? Então, para a gente considerar, então não faz sentido nenhum tu manter uma paciente utilizando uma medicação que não teve o resultado esperado por mais de 6 semanas, né? Então, e aí, então tentou uma medicação, essa medicação não funcionou para o paciente, existe a opção de trocar de classe, aumentar a dose, eventualmente, trocar por uma outra, né, mesmo dentro da mesma classe, e reavaliar essa paciente novamente em 4 a 6 semanas, 6 a 8 semanas, né. Muito bem, a paciente iniciou um antimuscarínico, tá? Digamos assim, uma paciente mais jovem, né, que a gente não fica com aquele receio tão grande de usar mesmo oxibutinina, que é um antimuscarínico mais antigo, que tem um perfil de eventos adversos um pouquinho pior, em especial na população idosa. O paciente usou a oxibutinina e não tolerou, com uma dose de 5 miligramas 2 vezes ao dia, que é uma dose, digamos assim, inicial. Fornari, você tenta outro antimuscarínico, porque ela não tolerou, ela teve uma constipação, uma piora da constipação crônica, ou você parte para o beta-3 agonista, ou já parte para um tratamento de terceira linha, ou tudo é possível dependendo do alinhamento com a paciente. Como é que você faz? Ela usou oxibutinina, 10 miligramas ao dia, não teve resposta. Tá? Na verdade, pela tua descrição, foram efeitos colaterais, né? Piora da constipação. Piora da constipação. Esses efeitos colaterais, eles são da classe, né? Alguns dão um pouco mais, um pouco menos, mas a tendência é que, utilizando a mesma classe, vá repetir esses para-efeitos, tá? Eu tentaria um beta-3 por um período curto de tempo e umas 4 semanas, não mais do que isso. Compra uma caixinha, vamos reavaliar antes do final da caixinha, que vem 28 comprimidos. Se não teve uma resposta adequada, ela já usou as 2 classes de medicação e tem diagnóstico de refratariedade e iria para uma terceira linha. Tá? Por falar em terceira linha, Fornari, quais são as opções de tratamento de terceira linha que nós temos disponíveis hoje no Brasil? Bom, nós temos basicamente 2 opções. Nós temos a toxina botulínica e nós temos a neuromodulação sacral, que são as 2
terapias de terceira linha. O implantável no tibial posterior com agulha implantável a gente ainda não tem. Tem alguns lugares que fazem de uma forma meio off-label, porque não são com os equipamentos assim, validados para isso, mas se consegue os mesmos parâmetros com agulhas os mesmos parâmetros elétricos com agulha de acupuntura. Algumas pessoas fazem, mas isso não é off-label, né? Então não é padrão, assim. Basicamente, a gente tem a toxina botulínica e a neuromodulação sacral. Toxina botulínica, a gente faz a injeção numa bexiga hiperativa que não é neurogênica, inicialmente uma primeira injeção 100 unidades, em 20 a 30 pontos na bexiga, tá? É um procedimento que aqui no Brasil a gente faz geralmente no bloco cirúrgico com sedação, tá? A paciente não precisa ficar internada, mas acaba sendo feito no bloco cirúrgico. Os americanos, por exemplo, usam com cistoscópio flexível, fazem no consultório. A gente, por questões assim locais, a gente acaba não fazendo aqui. E a neuromodulação sacral, até tu poderia falar muito melhor do que eu, que tem mais experiência. Hoje dá para fazer em um tempo só, dá para fazer em 2 tempos, fazer uma fase de testes ou não, conforme a disponibilidade. A gente tem a questão do custo da neuromodulação sacral, que é elevado, pelo menos inicialmente. Estudos de longo prazo mostram que não é tão diferente assim da toxina botulínica. E hoje a gente tem o neuromodulador recarregável, ou o modelo antigo dura 5 anos e depois tem que trocar, diferente da toxina botulínica, que é em torno de 1 vez por ano. E esses tratamentos, Fonalis, estão disponíveis no rol da ANS para os pacientes que têm planos de saúde? Sim, os planos de saúde têm que pagar esses medicamentos. Às vezes tem um pouco de resistência, mas esses tratamentos eles são disponíveis pelo rol, os pacientes de convênio têm direito. Eu vou ter que aproveitar o gancho agora, né, que a gente tem na discussão 2 tratamentos que estão amplamente disponíveis para os pacientes que têm planos de saúde. E vou perguntar para a Fran, né, aquela pergunta que, quem sabe, ela tem uma luz no fim do túnel que consiga guiar a gente em relação à melhor maneira de orientar a paciente ou o paciente que sofre com bexiga hiperativa sobre como escolher entre toxina botulínica e neuromodulação sacral. Eu quero que você imagine uma paciente na faixa dos seus 50 anos, sem um resíduo pós-miccional aumentado, tá? Já menopausada, com sintomas de bexiga hiperativa significativos em termos de prejuízo negativo à qualidade de vida. Utilizou o tratamento medicamentoso, não teve uma boa resposta ao longo de 2 meses, chegando a doses plenas dos medicamentos que foram prescritos. E ela está lá no teu consultório, na tua frente, querendo ouvir de você qual que é a melhor estratégia. O que você diz para ela? Bom, se a gente vai avaliar, né, não existe assim, primeiro toxina, depois... Antigamente tinha, né, se indicava primeiro um, depois outro. Os 2 hoje estão no mesmo nível, né, de terceira linha de tratamento. Bom, assim, qual é a paciente, por exemplo, que eu nem penso e que eu não vou nem indicar o Botox, né, a toxina botulínica para esse paciente? É aquela paciente que já tem um resíduo pós-miccional aumentado ou que está em risco para isso. Tá? Então, aí já não é uma alternativa que eu coloco na mesa. Mas geralmente são as 2 opções e eu coloco na mesa os prós e os contras das 2 opções, né? O que a gente vê, muitas vezes as pacientes no início ficam um pouco assustadas com a ideia do neuroestimulador sacral. Como assim? Vai ter algo implantado em mim? E aí eu gosto muito de usar, né? Explicar, é como se fosse o marca-passo da bexiga. Então, assim... Um chip. Elas ficam um pouco, tá, mas como é que eu vou manipular? Então, assim, hoje em dia a gente tem a opção de não precisar recarregar, então implantou, enfim. Então, eu acho que o importante é tu explicar para aquela paciente as opções disponíveis, né, os prós e o contra, explicar. Se ela vai fazer a toxina botulínica,
ela vai ter que reaplicar, né? Vai chegar um momento em que vai perder o efeito. Eu explico, é o mesmo botox que a gente faz na testa, né? Então vai começar a perder efeito. A paciente que vai ser submetida à toxina botulínica, ela tem que saber da possibilidade de precisar fazer um cateterismo, né? Mesmo que não tenha um resíduo pós-miccional aumentado. Então essas pacientes, elas têm que ser bem orientadas, então que talvez isso aconteça, mesmo que temporariamente. E tem que estar disposta a isso, né? E aí a decisão é conjunta. Então, assim, a gente sabe que pacientes que têm a dupla incontinência, ou seja, aquelas pacientes que também têm sintomas gastrointestinais, né, fecais associadas, vão ter uma tendência a se beneficiar mais com o neuroestimulador sacral, né? Esse é um ponto que eu não te fiz a pergunta ainda, mas na sua Atropelei. prática... mas na sua prática, as pacientes se queixam proativamente de incontinência fecal quando elas têm? Não. Por Tem quê? que ser questionado. Elas têm vergonha. Elas têm muita vergonha e elas já têm vergonha de falar na incontinência urinária, né, Márcio? Mas, na minha experiência, na prática clínica, eu vejo que elas não trazem essa questão e eu pergunto para todas as pacientes. Lá na primeira consulta. Lá atrás, né? Como é que é o hábito intestinal? Bom, e não é só saber se é constipado ou não, né? É entender. Tem alguns sintomas, e é impressionante, quando tu pergunta, parece que brilha, né, aquilo nela e ela se sente confortável para falar sobre isso. E aí eu já coloco, opa, talvez essa paciente ali lá na frente, se não responder, talvez seja uma candidata mais a um tratamento do que outro. Então isso é bem importante. E novamente, né, Márcio, não existe a melhor técnica, não existe a melhor modalidade, existe a melhor modalidade para aquela paciente. Então, nós, como urologistas que tratam disfunções miccionais, nós precisamos estar familiarizados com as duas técnicas para que a gente possa oferecer para a nossa paciente as duas opções. Eu acredito que esse alinhamento é fundamental e às vezes é muito complexo, né? Uhum. Porque eu vejo no meu consultório que muitas vezes a gente orienta sobre as possibilidades terapêuticas, riscos e benefícios. Eu não sei se vocês ouvem isso também, mas no final de uma conversa longa, a paciente olha para você e pede, mas doutor... O que você faria? O que você faria? O que tu indicaria para sua mãe? É sempre a mesma pergunta, Quando né? as pacientes te fazem essa pergunta, Fornari, você responde o quê? Olha, eu digo que a decisão tem que ser dos dois, tem que entender e auxiliar na decisão. Mas acaba que as pacientes insistem e a gente tem que dizer, olha, para o seu caso, por causa disso, eu acho que seria melhor. Eu gostei muito quando a Fran mencionou que existem pacientes que têm um risco maior de ter retenção, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito importante perguntar se há sintomas de esvaziamento associados, independentemente da demonstração de um resíduo pós-miccional aumentado, que às vezes não está, né? Porque eu vejo na minha prática que muitas pacientes acabam fazendo a contração voluntária dos músculos do assoalho pélvico com o intuito de inibir a urgência miccional, que ocorre muitas vezes ao dia. Isso causa uma hiperatividade, eu vou chamar dessa forma, dos músculos do assoalho pélvico, e acaba que as pacientes acabam por desaprender como relaxar esses músculos no momento do esvaziamento. E muitas vezes isso se expressa não somente com uma dificuldade de esvaziamento da bexiga, como uma piora da constipação pré-existente, ou uma queixa de constipação que não existia anteriormente, né? Então, isso é bem importante. Eu acho que isso vai ao encontro daquilo que a gente conversou inicialmente, né? Como é importante fazer uma anamnese dirigida, mas abrangente em relação aos sintomas, para que a gente possa ter isso sempre mapeado, né? E não só isso, né, Márcio? Porque a gente vê que as pessoas hoje têm pressa em tudo, inclusive na hora de urinar, né? Então, é muito comum receber essa mulher no consultório e aí tu vai questionando e ela diz, não, eu tenho que urinar rápido porque eu tenho que fazer tal coisa. Não, a primeira coisa que tu tem que fazer, tu tem que sentar, tu tem que relaxar o teu assoalho pélvico, tu tem que reaprender a urinar. Então isso é muito importante. Então isso vai fazer parte daquele manejo inicial. E assim, a gente vê que muitas vezes aí a gente senta com a paciente no consultório e expõe, né, prós, contras, e é uma conversa longa, né, Márcio?
eu, daí, na minha prática clínica, eu sempre dou por escrito, eu tenho lá já, né, como é que é a técnica X, né, o que esperar do X, o que esperar do Y, para que essa paciente vá para casa e absorva também toda essa informação, porque ela não tem condições de decidir ali naquele momento o que ela quer. Então, eu acho que esse gap, que não é um gap longo, assim, mas é importante essa paciente absorver tudo que foi conversado, né, para que ela tenha condições de tomar a decisão que ela acha que é melhor para ela. Eu acho que isso é muito importante. Já que a gente está falando de coisas difíceis, né, de às vezes como definir, né, esses tratamentos que são muito específicos, né, eu vou fazer uma pergunta para o Fornari também em relação àquilo que você mencionou do neuromodulador recarregável, que está disponível no Brasil desde novembro de 2022, tá? Um chip, como os pacientes gostam de chamar, que tem, de acordo com o fabricante, uma durabilidade de até 15 anos. Ele tem uma dimensão menor do que o neuromodulador que antigamente estava unicamente disponível no Brasil, né? Que era um não recarregável, mas necessita de sessões, uma sessão semanal para recarga com o uso de um cinto, com um dispositivo, e esse dispositivo que carrega o gerador implantado por indução, ele precisa ser carregado na tomada. Então, normalmente quando o paciente recebe um neuromodulador recarregável, vem uma maletinha com um cinto, com o dispositivo de indução de recarga, com os cabos para alimentação na rede elétrica, enfim, uma série de coisas que podem ser vistos como uma dificuldade adicional, em especial para pacientes mais idosos ou não tão afeitos às tecnologias. Como você faz para escolher? Olha, eu implantei um neuromodulador há 2 semanas numa paciente de 91 anos. Extremamente sintomática. O urologista que tratava dela antes me ligou várias vezes. Olha, temos que resolver o problema dela. E eu não coloquei o recarregável. Coloquei esse que dura 5 anos. Bem conversado com a paciente, ela, doutora, eu tenho 91, eu acho que eu não vou precisar 15 anos. Mas eu digo, olha, a senhora chegou até os 91, isso... e realmente tem uma questão psicológica que... Diz que a paciente era procedente de Antônio Prado, ou de Guaporé, enfim, aquela região, Veranópolis. Não, o pessoal vive bastante. Mas tem uma questão do recarregável que, assim, inicialmente era uma grande vantagem do neuromodulador sobre a toxina botulínica. O neuromodulador você coloca e esquece. 5 anos ele vai ficar funcionando. E aquela questão por exemplo, a toxina botulínica vai passando o efeito, tu começa a sentir de novo, 7 a 12 meses tem que fazer de novo, essa questão do recarregar uma vez por semana, isso traz a doença toda semana de volta para ti, porque tu sabe que tu tem aquela bexiga hiperativa, tu tem que recarregar, vai funcionar, tu pode não estar com sintomas, mas a presença da doença persiste ali. Então, como tudo na vida tem 2 lados, né? Tem uma vantagem que tu não precisa fazer um novo procedimento cirúrgico dentro de 15 anos, tá? Mas tu tem a presença da doença junto contigo. Não é aquela coisa que tu botou, funcionou e esquece. Eu tenho certeza que a Fran vai fazer um contraponto agora, Fornari, uma paciente mais jovem, que daqui a pouco está preocupada com a cicatriz a cirúrgica. Qual que é o tamanho da cicatriz para implantar um neuromodulador recarregável, que é mais ou menos o tamanho de um pendrive? É o tamanho de um pendrive, né? Então, recentemente, né, teve uma paciente jovem, uma paciente extremamente sintomática e que nós indicamos, né, a cicatriz, ela é mínima, né, o bolso ali, o pocket que tu precisa fazer, ele é muito pequeno. Então, a paciente magrinha, né, não queria ficar com aquilo ali aparecendo, e que se adaptou muito bem, mas é exatamente isso, né, Márcia, é entender qual é a necessidade daquela paciente, porque muitas vezes tu pode ter uma paciente jovem, magrinha, que não quer recarregar, que não quer passar por isso, né, então, assim, eu acho que
tudo acaba tendo essa questão da decisão conjunta com a paciente. Eu acho que isso aí é São fundamental. casos diferentes, a gente tem que tratar os pacientes, não a Exatamente. bexiga hiperativa, né? Eu não sei se vocês se deram conta, mas a gente discutiu todas as linhas de tratamento para bexiga hiperativa. Em cada uma delas, houve um ponto e um contraponto em relação à Exato. conduta a ser tomada com a paciente. Isso significa dizer que as diretrizes atualmente recomendam que o manejo das pacientes com bexiga Exato. hiperativa seja individualizado, não é? Aham. Eu acho que chega o momento da gente trazer as mensagens para levar para casa, para os colegas que estão assistindo o podcast da SBURS, né? Uma vez que vocês trouxeram muito bem todos os pontos das diretrizes internacionais, me chamou muito a atenção quando vocês mencionaram a atualização de 2024 das diretrizes da AUA-SUFO de bexiga hiperativa, que pela primeira vez trazem uma flexibilização Exato. no que tange ao segmento nas linhas de tratamento. Significa que não seria um pecado capital se uma paciente não quer fazer um tratamento medicamentoso, Exato. pular para um tratamento de terceira Isso. linha, Uhum. ou eventualmente pular modalidades de tratamento com vistas a identificar pacientes que poderiam se agradar mais ou ter em vista tratamentos que se adequam melhor às suas necessidades. Me chama também a atenção que o manejo conservador é fundamental e deve ser enfatizado em todas as linhas de tratamento. Me chama a atenção o fato da abordagem inicial com exames não invasivos ser fundamental para um diagnóstico preciso. Acho que não precisa aqui a gente trazer mais uma vez todos os pontos que foram discutidos no início, mas quando a gente deixa passar um prolapso significativo de órgãos pélvicos ou comorbidades urológicas importantes nessas pacientes, muitas vezes, aqui eu estou citando o exemplo de uma paciente feminina, mas também no paciente masculino, Com que certeza. pode ter uma comorbidade relevante, um aumento benigno de próstata, uma obstrução intravesical mais importante, a gente não vai obter os melhores tratamentos desses pacientes se a gente não fizer um diagnóstico diferencial adequado. Felizmente, nos dias de hoje, a gente tem mais de uma classe medicamentosa para tratarmos esses pacientes, os antimuscarínicos e os beta-3 agonistas, e temos tratamentos que estão listados no rol da ANS já há muitos anos, né? Por exemplo, a neuromodulação sacral está no rol da ANS para os pacientes que têm planos de saúde há mais de 10 anos, né? O que facilita muito, assim, a partir de um armamentário mais amplo para esses pacientes, que a gente possa obter melhores resultados. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Francine Carvalho, do doutor Alexandre Fornari aqui nesse podcast da SBURS, e em 30 segundos eu vou querer que vocês tragam, assim, uma mensagem para levar para casa que vocês acreditam que seja muito importante para os colegas urologistas que estão prestigiando esse podcast e que com certeza vão aprender muito nessa discussão que a gente teve aqui antes que a gente finalize o podcast. Bom, eu acho que duas coisas básicas, né? Primeiro, uma boa anamnese, um bom exame físico nunca vão sair de moda, né? Então, assim, pode atualizar qualquer guideline, vai estar lá. Então, não pode deixar de examinar os pacientes. E a segunda coisa é que não existe o melhor tratamento. Existe o melhor tratamento para aquela paciente. Fornari. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez o convite, a possibilidade de participação. Pediste uma, eu preciso duas considerações. São coisas que a gente vê muito frequente e que eu acho que não podem acontecer. Primeiro, pacientes que vêm consultar já usaram tudo o que foi medicação e você vê que elas seguem tomando uma quantidade de líquidos excessiva, um monte de café, e aquilo não foi em nenhum momento abordado adequadamente. Então, isso tem que ser levado em consideração. E a segunda coisa é a paciente que tu referiste, que chegou com um monte de medicamentos. Assim, nem sempre os medicamentos funcionam. Ficar só trocando medicamentos não vai resolver o problema desses pacientes. Elas têm que ir para uma terceira linha. Se você não faz, manda para alguém que faz. Então, acho que são esses dois pontos que eu considero extremamente importantes. Se vocês Muito me obrigado. permitem, quando a gente tem uma paciente de terceira linha, né,
Acho que a gente não pode deixar de perguntar, como a Fran bem trouxe na discussão, se há incontinência fecal associada. Porque se a gente está na dúvida em qual tratamento Vai escolher, a direcionar. paciente tem uma dupla incontinência, eu acho que a dúvida cai por terra, né? Com A gente certeza. parte para a neuromodulação sacral Com nesse contexto certeza. como primeira linha. Perfeito. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigada, Obrigado a Márcio. todos que estão assistindo esse podcast do SBORS e até a próxima.